Nicolau, o filho tão esperado de Compagnonos de Guaruti e Amata de Guidiani, nasceu em 1245 na pequena vila de Sant'Angelo in Pontano, no coração da Itália medieval. Seu nascimento já foi marcado pelo extraordinário. Seus pais, estéreis e em idade avançada, peregrinaram até o santuário de São Nicolau de Mira, em Bari, suplicando a graça de um filho. Ali, diante do altar, prometeram que, se recebessem esse dom, a criança seria inteiramente consagrada a Deus. Pouco depois, Amata concebeu e, quando o menino veio ao mundo, recebeu o nome daquele santo que intercedera pelo milagre. Desde então, Nicolau foi chamado de o Menino do Milagre, sinal vivo de que a oração confiante jamais fica sem resposta. Esse início prodigioso preparava o caminho para uma vida que se tornaria farol para milhares de fiéis. São Nicolau de Tolentino, como passou a ser conhecido, viria a ser ordenado sacerdote e religioso agostiniano, vivendo em Tolentino durante 30 anos de incansável apostolado. Seu testemunho de humildade, compaixão e amor às almas lhe valeu o título de padroeiro das almas do purgatório, uma missão que assumiu com lágrimas, orações e sacrifícios em favor daqueles que aguardam a misericórdia plena de Deus. Até hoje, sua memória é celebrada no dia 10 de setembro, quando os padres agostinianos abençoam os tradicionais pães de São Nicolau, distribuídos aos fiéis como sinal de cura e esperança. O tempo em que Nicolau viveu foi de intensos conflitos políticos e religiosos. O século XIII na Itália era marcado pelas disputas entre guelfos e gibelinos, facções que dividiam cidades e famílias, semeando rancor e violência. Foi nesse cenário turbulento que o jovem frade se destacou como um homem da paz, capaz de curar não apenas doenças físicas, mas também feridas espirituais. Sua pregação simples, mas carregada de fervor, levava multidões à conversão. Muitos testemunharam que bastava ouvir sua voz ou vê-lo celebrar a Santa Missa para que os corações endurecidos se quebrantassem e retornassem a Deus. Não à toa, séculos depois, o Papa Eugênio IV afirmaria com admiração: não houve santo desde os apóstolos que superasse Nicolau em número e grandeza de milagres. Sua vida não foi uma sequência de milagres exteriores, mas, sobretudo, uma profunda história de fé. A cada passo, Nicolau se deixava conduzir por Deus, mesmo diante de sofrimentos, incompreensões e fraquezas de saúde. Ele conheceu a solidão das noites de oração, as angústias da dúvida interior e as dores do corpo enfraquecido. Mas tudo entregava com mansidão, certo de que o Senhor transforma a fraqueza humana em vitória eterna. E é justamente aí que sua vida fala a nós, porque ele não viveu como um herói inacessível, mas como um irmão que, nas pequenas fidelidades diárias, fez da humildade um caminho de luz. Ao mergulharmos em sua história, encontramos um guia para tempos de crise, uma voz que nos lembra que não estamos sozinhos em nossas dores. São Nicolau de Tolentino nos ensina que, diante das enfermidades, das perdas, das divisões e da solidão, há sempre uma esperança maior sustentando nossas vidas. Seu legado é como um pão repartido, simples, mas capaz de nutrir multidões. E hoje, assim como ontem, ele se aproxima de quem sofre para dizer que a misericórdia de Deus nunca abandona os pequenos e que a oração sincera pode abrir as portas do céu. Compagnonos de Guaruti e Amata de Guidiani, um casal já de idade avançada e sem filhos, carregavam no coração a ferida da esterilidade. Os anos passavam, e com eles crescia a dor silenciosa de não ver nascer uma nova vida em seu lar. A esperança parecia distante, mas o amor à fé os manteve firmes. Um dia, movidos por confiança inabalável, partiram em peregrinação ao santuário de São Nicolau de Mira, em Bari. Diante do altar daquele santo tão amado, derramaram suas súplicas, pediam um filho e, em contrapartida, prometiam consagrá-lo inteiramente a Deus. Foi uma oração feita não apenas com os lábios, mas com lágrimas que brotavam da alma, na certeza de que o Senhor escuta os pequenos e atende os que clamam de coração puro. Pouco tempo depois dessa peregrinação, o impossível tornou-se realidade. Amata concebeu. O que a medicina humana não poderia explicar,
A fé revelou como sinal do céu. A gestação foi acompanhada por uma esperança nova, e quando o menino nasceu, recebeu o nome de Nicolau, em gratidão à intercessão do santo de Mira. Desde o primeiro respiro, foi reconhecido como o menino do milagre, fruto de uma promessa e entregue ao Senhor. Seus pais sabiam que não lhes pertencia, era dom de Deus confiado por breve tempo às suas mãos. Essa consagração inicial marcou toda a trajetória do pequeno Nicolau. Ele cresceu envolto na certeza de que sua vida já estava nas mãos divinas, como uma semente que não brota por acaso, mas por escolha. O milagre de sua concepção não era apenas uma alegria familiar, mas o prenúncio de uma missão que atravessaria séculos. A fé de seus pais se tornou o primeiro alicerce de sua santidade. Eles ensinaram pelo testemunho que a confiança em Deus é capaz de transformar a esterilidade em fecundidade, a espera em bênção e o vazio em promessa cumprida. Assim, antes mesmo de aprender a falar ou caminhar, Nicolau já era visto como oferenda viva ao Criador. Sua infância, desde o berço, foi regada pela certeza de que não viera ao mundo por acaso, mas como resposta de Deus a uma súplica humilde. Aquela família, que antes experimentava o silêncio da ausência, agora se alegrava com a presença de um menino destinado a ser sinal de esperança. A história de Nicolau começava não apenas como biografia, mas como uma parábola viva de fé. O Senhor que atende aos que confiam e que transforma impossibilidades em testemunho. Quando recordamos essa origem, sentimos ecoar em nossos próprios corações as palavras do Salmo. O Senhor cumpre o desejo dos que o temem, atende ao seu clamor e os salva. Salmos, capítulo 145, versículo 19. A vida de São Nicolau nasce dessa verdade eterna. Ele não foi apenas um filho desejado por pais devotos, mas um dom que o próprio Deus quis oferecer à Igreja e ao mundo. Seu nascimento foi como uma semente plantada na terra fértil da fé, destinada a florescer em santidade e abundância de frutos espirituais. O pequeno Nicolau cresceu em um lar que respirava fé. Seus pais, conscientes de que ele era fruto de um milagre, o ensinaram desde cedo a voltar o coração para Deus. Enquanto outras crianças buscavam brincadeiras próprias da idade, Nicolau mostrava uma seriedade que surpreendia a todos. Ainda muito jovem, com apenas 7 anos, começou a praticar jejuns em determinados dias da semana, como quem oferecia pequenos sacrifícios por amor. Não o fazia por obrigação, mas com alegria sincera, experimentando desde cedo o gosto da renúncia como caminho de proximidade com o Senhor. Havia uma gruta próxima à sua casa, onde gostava de se recolher. Ali, em silêncio, encontrava espaço para mergulhar na oração. Enquanto o mundo infantil ao redor se ocupava com jogos e distrações, Nicolau buscava a quietude de um coração que se entregava em intimidade com Deus. Nessas horas solitárias, aprendia a escutar aquela voz suave que não se impõe, mas sussurra no mais profundo da alma. Esse amor precoce pela oração moldou sua vida, preparando-o para as grandes missões que receberia mais tarde. Outro traço marcante de sua infância foi a compaixão. Ao ver pobres e necessitados, não se limitava a olhar de longe. Aproximava-se deles e partilhava o pouco que tinha. Muitas vezes, levava para dentro de casa mendigos que encontrava pelo caminho, insistindo em oferecer-lhes alimento. Seus pais, mesmo não sendo ricos, deixavam-se conduzir pelo coração generoso do filho. Era como se a caridade brotasse nele espontaneamente, revelando já na infância o que mais tarde se tornaria sua marca registrada: a capacidade de enxergar Cristo em cada pessoa, especialmente nos sofredores. Foi nesse tempo também que uma experiência mística marcou sua alma para sempre. Servindo como coroinha durante a Santa Missa, viu, no momento da elevação da Eucaristia, um menino luminoso sobre o altar que lhe disse: "Os inocentes e os justos estão unidos a mim." Esse encontro com o próprio Jesus em forma de criança confirmou nele a certeza de que a pureza e a simplicidade de coração são tesouros que aproximam o homem de Deus. A visão não foi apenas um consolo, mas um chamado: viver na inocência, na retidão e na confiança absoluta na presença de Cristo.
Desde então, cada gesto de Nicolau parecia carregado de uma seriedade maior que sua idade. Ele estudava com dedicação entre os cônegos agostinianos, destacando-se não apenas pela inteligência, mas pela responsabilidade e fé viva. Seus colegas o viam como alguém diferente, e não raro se perguntavam como uma criança podia ter tamanha maturidade espiritual. A resposta estava no segredo de sua oração, na disciplina de seus jejuns e no olhar compassivo com que se aproximava dos mais necessitados. Sua infância foi, portanto, um terreno preparado para a santidade. Enquanto muitos demorariam anos para aprender que a vida só encontra sentido quando oferecida a Deus, Nicolau já o vivia desde cedo, de maneira silenciosa e perseverante. A criança que partilhava pão com os pobres e se escondia em grutas para rezar estava sendo lapidada pela graça. E quando lembramos desse tempo, ressoa com força a palavra do Senhor: deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque o reino dos céus pertence aos que se tornam como elas. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 14. Nicolau não apenas entendeu essa verdade, ele a encarnou com a simplicidade dos pequenos que sabem amar sem reservas. A juventude de Nicolau trouxe consigo oportunidades que, para muitos, seriam vistas como um presente do destino. Inteligente, aplicado e respeitado, ele foi distinguido com o título de cônego em sua terra natal, ainda em idade muito jovem. Era uma posição honrosa que lhe garantia prestígio, estabilidade e a promessa de um futuro seguro. Naquele tempo, tal honra poderia abrir-lhe portas para a influência social e até mesmo ascensão dentro da igreja. Mas em seu coração, algo permanecia inquieto. Por mais brilhante que fosse a promessa das glórias humanas, elas não o preenchiam. O jovem cônego percebia que o aplauso e a segurança não respondiam à sede mais profunda de sua alma. Enquanto muitos sonhavam com reconhecimento, ele se sentia chamado a algo maior, algo que não cabia nos limites das honras terrenas. Esse conflito silencioso se tornava cada vez mais claro em seu interior. Ou seguiria os caminhos da estima humana, ou se lançaria inteiramente nos braços de Deus. Foi um tempo de discernimento difícil, pois o coração humano sempre sente o peso das escolhas que exigem renúncia. Naquela busca interior, Nicolau lembrava-se do milagre de sua concepção e do voto feito por seus pais de que seria consagrado ao Senhor. Essa promessa não era uma prisão, mas uma luz que o ajudava a compreender que sua vida não fora feita para o conforto ou para os títulos, mas para o serviço humilde. Ele começou a perceber que o verdadeiro valor não está no reconhecimento humano, mas na fidelidade silenciosa à vontade de Deus. Foi nesse contexto que a palavra de Deus o alcançou com força transformadora. Um frade agostiniano pregava o Evangelho e, ao proclamar as palavras da primeira carta de João, elas ecoaram como martelo em sua alma. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Era como se o próprio Cristo lhe falasse diretamente, convidando-o a abandonar as ilusões que passam e a abraçar aquilo que não perece. Naquele instante, as dúvidas deram lugar à clareza. Nicolau compreendeu que o mundo podia oferecer-lhe aplausos, mas não podia dar-lhe a eternidade. O chamado divino foi mais forte que as promessas do prestígio humano. E diante dessa verdade, tomou sua decisão: abrir mão das glórias do mundo para viver inteiramente para Deus. Não foi escolha fácil, mas foi libertadora. Ele entendeu que a verdadeira grandeza não se encontra em cargos ou títulos, mas na entrega radical da própria vida ao Senhor. Assim, o jovem cônego renunciou ao caminho que poderia lhe trazer fama e segurança e escolheu seguir aquele que trazia cruz e renúncia, mas também paz e plenitude. Sua decisão não foi um ato isolado, mas o primeiro passo em direção a uma vida que transformaria multidões.
Na renúncia de Nicolau, Deus começava a esculpir um santo, provando que somente quem perde tudo por Cristo encontra o tesouro que não se corrompe. A adolescência de Nicolau foi um tempo de busca silenciosa, onde o coração ardia por algo que o mundo não podia oferecer. Ele já havia experimentado o vazio das promessas humanas e sabia que sua alma ansiava por um bem maior. Foi nesse período de discernimento que Deus lhe falou de maneira decisiva. Certo dia, enquanto ouvia a pregação de um frade agostiniano, as palavras do Evangelho caíram como fogo em sua alma. O pregador repetia com vigor a exortação do apóstolo: "Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente." Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Para Nicolau não era apenas um sermão, era o próprio Cristo lhe chamando pelo nome. O impacto daquela palavra foi tão profundo que Nicolau não conseguiu mais se conter. Quando a pregação terminou, aproximou-se humildemente do religioso e pediu para ser admitido na ordem dos eremitas de Santo Agostinho. Sua decisão não foi fruto de emoção passageira, mas de uma clareza interior que dissipava qualquer sombra de dúvida. Ele compreendeu que não bastava admirar a vida religiosa à distância. Era necessário entregar-se de corpo e alma ao Senhor, seguindo os passos daqueles que, como Santo Agostinho, haviam encontrado em Deus a verdadeira paz. Os pais, ao ouvirem o pedido do filho, lembraram-se da promessa feita no santuário de Bari, antes mesmo de seu nascimento. Tinham oferecido aquele menino ao Senhor, caso viesse ao mundo. Agora, viam com os próprios olhos a promessa cumprir-se em plenitude. Não apenas consentiram, mas abençoaram sua decisão com alegria, entendendo que não estavam perdendo um filho, mas entregando-o ao chamado divino que já o acompanhava desde o berço. Foi uma despedida marcada pela fé, não pelo pesar, pois compreendiam que Nicolau pertencia mais a Deus do que a eles. Com aproximadamente 14 anos, Nicolau ingressou como postulante no convento agostiniano de Sant'Angelo. A partir desse momento, iniciou-se para ele uma nova etapa de vida, onde os dias seriam moldados pelo ritmo da oração, do estudo e da penitência. Aquela entrada não era apenas uma mudança de ambiente, mas um verdadeiro renascimento. Ele estava deixando para trás as seguranças do mundo e se lançando inteiramente na confiança de que Deus sustentaria seus passos. O ambiente conventual, com seu silêncio sagrado e sua disciplina, foi para Nicolau como um jardim onde sua vocação floresceu. Ele não buscava ser visto, mas desejava ser o último entre os irmãos, servindo em tarefas simples, varrendo o chão, ajudando nas mesas ou mendigando esmolas para o mosteiro. Tudo fazia com humildade e alegria, como quem entendia que a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir. Seu coração começava a ser lapidado pela vida religiosa, aprendendo que a oração e a caridade são os dois pilares inseparáveis de quem deseja seguir Cristo. Essa juventude marcada pela escuta do Evangelho e pela entrega à vida agostiniana foi o alicerce de toda a missão que viria depois. A decisão de Nicolau mostrou que a vocação não nasce de um cálculo humano, mas de um encontro pessoal com a palavra que transforma e chama. Naquele momento, ele escolheu ser inteiramente de Deus, e essa escolha se tornaria fonte de vida para multidões que, séculos depois, ainda beberiam da graça que transbordava de sua fidelidade. O claustro foi para Nicolau uma escola de santidade. Ali, o jovem postulante se deixou moldar pela vida comunitária, pela oração e pelo silêncio. Não buscava cargos nem honras, mas desejava ocupar o último lugar, servir nas tarefas mais simples e desaparecer para que Cristo aparecesse. Varreu o chão, serviu as mesas, carregou os encargos mais pesados, tudo com alegria, como quem entende que a grandeza do reino se revela no serviço humilde. Quando chegou o tempo dos votos solenes, antes mesmo de completar 18 anos, Nicolau entregou-se inteiramente ao Senhor. Suas promessas de pobreza, castidade e obediência não foram meras palavras, mas compromisso de vida. Para sustentar esse caminho, assumiu um estilo austero, oferecendo a Deus a disciplina do corpo e a pureza dos costumes. Dormia no chão,
tendo uma pedra como travesseiro. Sob o hábito, trazia um cilício de correntes como sinal de penitência. Em sua alimentação, limitava-se a pão, legumes e água, reservando jejuns rigorosos em honra à Virgem Maria. Sua vida era, desde a juventude, uma oração contínua, marcada pela simplicidade e pelo desejo de agradar somente ao Senhor. As práticas severas logo fragilizaram sua saúde, mas, ao invés de afastá-lo do serviço, tornaram-no ainda mais compassivo para com os pobres e doentes. Encarregado de distribuir esmolas e alimentos do mosteiro, Nicolau dava com tanta generosidade que, por vezes, os superiores temiam pela falta de provisões. Mas nunca faltou nada, porque a providência de Deus sustentava sua caridade. Ele entendia que o pão partilhado não empobrece, mas multiplica, e que cada gesto de compaixão aproxima mais o coração humano da eternidade. Foi nesse tempo que a mão de Deus se manifestou de modo visível. Certo dia, ao encontrar uma criança gravemente enferma, Nicolau, movido de compaixão, ergueu a mão sobre sua cabeça e disse apenas: "O bom Deus vai te curar." Naquele instante, a criança recuperou a saúde. O fato se espalhou e encheu de assombro os que o testemunharam. Mas Nicolau, fiel à humildade, não se envaideceu. Pedia sempre que não atribuíssem nada a ele, mas a Deus, único autor dos milagres. Esse foi o primeiro sinal extraordinário que confirmava sua vocação. Sua entrega não era apenas austeridade, mas canal para que a graça divina se derramasse sobre os necessitados. A vida consagrada de Nicolau foi, desde o início, um testemunho de que a santidade não nasce de grandes feitos humanos, mas da fidelidade cotidiana. Sua juventude religiosa mostrou que quem se dispõe a entregar tudo, até mesmo os pequenos detalhes do dia a dia, descobre que Deus transforma o pouco em abundância. Assim, ele começou a trilhar o caminho que o tornaria não apenas um frade agostiniano, mas um verdadeiro sinal da misericórdia divina para o mundo. O zelo de Nicolau pela penitência e pela vida austera logo chamou a atenção não apenas de seus confrades, mas também de parentes preocupados com sua saúde. Ele jejuava com frequência, dormia sobre o chão duro e aceitava para si sempre as tarefas mais exigentes. Seu corpo frágil e jovem já começava a sentir os efeitos de tamanha renúncia. Foi então que um de seus primos, também religioso, lhe sugeriu que buscasse um convento onde as regras fossem mais brandas, para que pudesse ter uma vida menos rigorosa. O argumento parecia razoável. Afinal, não deveria ele cuidar de sua saúde para servir melhor ao Senhor? A proposta, embora envolta em preocupação, gerou em Nicolau uma profunda inquietação. Ele sabia que por trás daquela voz poderia estar escondida a tentação de abandonar o caminho que o próprio Deus lhe havia inspirado. Seu coração oscilava entre a prudência humana e o chamado divino. Seria certo moderar sua entrega para prolongar seus dias? Ou seria isso um desvio sutil que o afastaria da radicalidade do amor que escolhera? Esse conflito interior o levou a buscar a única resposta que jamais falha: a oração. Foi em um desses momentos de recolhimento que Deus lhe concedeu uma visão luminosa. Enquanto rezava, Nicolau viu anjos em forma de jovens vestidos de branco, cantando melodiosamente. Eles repetiram 3 vezes a mesma mensagem, como quem sela uma missão com a força da eternidade. É em Tolentino que deveis estabelecer-vos. Permanecei lá, sede constante em vossa vocação, e tende certeza de que ali encontrareis vossa salvação. Aquela visão dissipou todas as dúvidas. Não era hora de buscar facilidades, mas de permanecer fiel ao que Deus já havia traçado. Essa experiência mística não apenas confirmou sua vocação, mas revelou-lhe também sua missão futura. Tolentino, cidade marcada por conflitos e divisões, seria o lugar onde sua vida floresceria como testemunho de paz e caridade. O jovem frade compreendeu que não deveria medir sua entrega pelo critério humano da conveniência, mas pelo critério divino da fidelidade. Foi nesse momento que Nicolau consolidou em seu coração a certeza de que a cruz que carregava não era peso, mas caminho de santificação. Ao recusar com delicadeza a sugestão do primo, Nicolau não agiu com soberba,
mas com docilidade ao chamado de Deus. Sua resposta foi fruto da confiança de que a graça sustentaria sua fraqueza. Esse episódio mostra que até mesmo os santos enfrentam dúvidas e provações sutis, mas que a oração sempre conduz à clareza. Nicolau saiu fortalecido da tentação, não como quem vence por si mesmo, mas como quem se deixa guiar pela luz que vem do alto. Assim, a experiência em que quase se deixou seduzir por uma vida mais branda tornou-se ocasião de confirmação e de graça. Deus lhe mostrou que o caminho da santidade não está na busca do mais fácil, mas na perseverança. E Nicolau compreendeu, com serenidade, que sua vida não seria poupada de sacrifícios, mas sustentada pela fidelidade divina. No ano de 1269, Nicolau recebeu a ordenação sacerdotal. Aquele momento, que coroava anos de formação e oração, não foi para ele uma ocasião de exaltação, mas de temor e humildade diante da grandeza do mistério. Sentia-se indigno de tocar os santos mistérios, mas confiava que a graça de Deus supriria sua pequenez. Sua primeira missa foi celebrada com lágrimas, não lágrimas de fraqueza, mas de quem reconhece o dom imenso que recebe. Desde então, cada Eucaristia celebrada por suas mãos seria marcada por essa mesma intensidade, um coração abrasado pelo amor divino. Como sacerdote, Nicolau foi designado para a cidade de Tolentino, onde permaneceria por 30 anos. Era um tempo em que a Itália estava marcada por divisões políticas e religiosas, e o povo vivia frequentemente em tensões e violências. Nesse cenário conturbado, sua presença foi como bálsamo. Através da simplicidade de suas palavras e da profundidade de sua oração, ele começou a conquistar corações. Suas homilias não eram construídas para exibir erudição, mas para tocar a vida do povo. Falava da eternidade com tal clareza que os ouvintes sentiam-se chamados a mudar de vida imediatamente. Sua força não estava na eloquência retórica, mas na santidade que transbordava de sua vida. Quem o ouvia percebia que ele pregava não apenas com palavras, mas com a coerência de seus atos. Muitos que iam à igreja por costume saíam transformados, convencidos de que precisavam se reconciliar com Deus. Era comum que multidões se reunissem para ouvi-lo e, ao final de sua pregação, filas se formassem diante do confessionário, pois sua palavra despertava nos corações o desejo de conversão. No ministério da confissão, Nicolau se revelava ainda mais como pai. Recebia cada penitente com paciência, nunca com pressa ou impaciência. Escutava com atenção, aconselhava com ternura e sempre indicava o caminho da misericórdia divina. Muitos que se confessavam com ele testemunhavam sentir não apenas o alívio do perdão, mas também a força para mudar de vida. Seu modo de tratar os pecadores não era com dureza, mas com a compaixão de quem entende que o ser humano é frágil e que somente a graça sustenta. Era visível que sua oração sustentava sua missão. Passava longas horas diante do sacrário, preparando-se para a pregação e para o atendimento das confissões. O segredo de sua eficácia não estava em técnicas, mas em sua intimidade com Deus. Quem participava de suas missas percebia isso claramente. Quando elevava a hóstia, seus olhos marejados de lágrimas e sua expressão absorta revelavam que ele via, com os olhos da fé, a presença real de Cristo. Essa intensidade tocava até os mais duros de coração. Em pouco tempo, Tolentino experimentou uma transformação. Homens e mulheres antes afastados da fé retornavam à igreja. Famílias divididas se reconciliavam. Inimigos históricos buscavam a paz. Tudo isso porque um frade simples, movido pela graça, ousava pregar e confessar como quem acreditava que cada alma tem valor infinito diante de Deus. As palavras de São Paulo se cumpriam em sua vida. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Nicolau fazia desse grito apostólico o lema de seu sacerdócio, e suas lágrimas diante do altar eram a prova de que pregava com todo o coração. O corpo de Nicolau, já debilitado pelos constantes jejuns e vigílias,
começou a dar sinais de extremo cansaço. As forças lhe faltavam e os médicos chegaram a temer por sua vida. Seus superiores, preocupados, pediam-lhe que moderasse suas penitências, mas ele não queria ceder. A entrega a Deus, para Nicolau, não podia ser medida em cálculos humanos. Porém, sua fragilidade crescia a ponto de comprometer seu ministério. Foi nesse momento de provação que a providência divina se manifestou de forma extraordinária. Certa noite, enquanto rezava em sua cela, Nicolau teve uma visão de Nossa Senhora, acompanhada de Santo Agostinho e de Santo Nicolau de Mira. A Mãe de Deus lhe dirigiu palavras de ternura e o orientou a tomar um pão simples, umedecido em água, como alimento. Obediente à inspiração recebida, Nicolau seguiu a recomendação. Ao comer daquele pão, recobrou as forças de maneira prodigiosa, recuperando a energia que parecia perdida para sempre. Esse gesto tão singelo, marcado por obediência e fé, tornou-se sinal da presença de Deus, sustentando seu servo na hora da fraqueza. O fato logo se espalhou entre os fiéis, que passaram a ver naquele pão um instrumento de bênção. Nicolau, ao perceber a confiança do povo, começou a abençoar pães e distribuí-los aos necessitados, pedindo sempre que fosse Deus e não ele a ser glorificado. Muitos milagres aconteceram. Doentes recobravam a saúde, aflitos eram consolados e famílias testemunhavam graças recebidas. O pão, alimento tão simples e cotidiano, tornou-se canal da graça divina pelas mãos de um homem que se deixava conduzir pela vontade do céu. O milagre do pão não foi apenas uma cura física, mas também uma lição espiritual. Ele ensinava que Deus age nos pequenos sinais, que a providência se manifesta não em gestos grandiosos, mas na simplicidade do que se reparte. O pão que cura é também o pão que une, que sustenta a vida, que dá esperança aos famintos. Ao abençoar e repartir, Nicolau lembrava a todos as palavras de Jesus. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Com o tempo, nasceu a tradição que permanece viva até hoje, a bênção e a distribuição dos pães de São Nicolau no dia de sua festa, 10 de setembro. Os fiéis os recebem não como amuletos, mas como sacramentais, sinais de fé e confiança na providência de Deus. O gesto perpétua a memória de que um frade humilde, sustentado pelo pão do céu, se tornou também instrumento de cura e esperança para incontáveis corações. Assim, a história do pão milagroso de São Nicolau nos lembra que a santidade não está distante de nossa realidade. Ela se manifesta na simplicidade do alimento partilhado, na fé obediente, na confiança de que o Senhor cuida de cada detalhe. O pão abençoado é mais do que um sinal de cura. É convite para que cada cristão seja, à sua maneira, também pão repartido para os outros. As noites de oração de Nicolau eram longas, silenciosas e repletas de súplicas pelos vivos e pelos que já tinham partido. Ele sabia que a vida não termina no último suspiro, mas se prolonga no mistério eterno da misericórdia divina. Foi em uma dessas vigílias que Deus lhe concedeu uma experiência que marcaria para sempre sua missão e sua devoção. Certa noite, apareceu-lhe Frei Peregrino, um confrade já falecido, envolto em semblante aflito. Ele lhe revelou que sofria no purgatório, assim como uma multidão de almas que aguardavam libertação. Com humildade, suplicou: Irmão Nicolau, celebra por nós a Santa Missa, porque precisamos da força do sacrifício do altar para alcançar a paz. A visão foi tão intensa que Nicolau sentiu o peso de cada alma que implorava por alívio. Ele não hesitou. Prometeu oferecer o que tinha de mais precioso, a oração e a Eucaristia. Nos dias seguintes, celebrou 7 missas consecutivas em sufrágio das almas do purgatório. Cada celebração era carregada de lágrimas e fervor. Ele não apenas repetia palavras, mas intercedia com toda a sua vida, oferecendo também suas penitências em favor daqueles que aguardavam o abraço eterno de Deus. Ao término dessas missas, Frei Peregrino voltou a aparecer-lhe,
agora com um semblante sereno, agradecendo a libertação concedida pela infinita misericórdia do Senhor. A partir de então, Nicolau passou a dedicar de modo especial sua vida à oração por essas almas, tornando-se conhecido como padroeiro das almas do purgatório. Essa experiência não ficou restrita a um acontecimento pessoal, mas tornou-se fonte de esperança para todo o povo cristão. Ao ouvir sobre as visões de Nicolau, muitos passaram a recorrer à sua intercessão, pedindo-lhe auxílio por seus entes queridos falecidos. Ele, por sua vez, ensinava que a oração pelos mortos é ato de amor e de caridade, pois ninguém se salva sozinho. Sua vida concretizava as palavras do segundo livro dos Macabeus. É santo e salutar o pensamento de rezar pelos defuntos para que sejam livres de seus pecados. Segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, versículo 46. Esse compromisso de Nicolau com as almas sofredoras fez dele um elo entre o céu e a terra. Ele compreendia que a Igreja é uma só, composta pelos que peregrinam neste mundo, pelos que se purificam e pelos que já contemplam a face de Deus. Ao dedicar suas lágrimas e orações pelas almas do purgatório, Nicolau mostrava que o amor vai além da morte e que a comunhão dos santos é realidade viva. Assim nasceu a devoção que atravessou os séculos. São Nicolau de Tolentino, o frade que não descansava enquanto houvesse almas necessitando de libertação. Sua visão não foi apenas um consolo, mas um chamado para a Igreja inteira a nunca se esquecer dos que esperam na esperança. Até hoje, sua festa é ocasião de lembrar que cada oração pelos defuntos é um ato de misericórdia que se prolonga até a eternidade. A santidade de Nicolau não o isentou de enfrentar as forças espirituais contrárias. Pelo contrário, quanto mais sua vida se tornava um instrumento de conversão e de misericórdia, mais cresciam também as provações invisíveis. Muitas noites foram marcadas por tormentos interiores, ruídos estranhos e presenças que buscavam abalar sua paz. Não era contra homens que ele lutava, mas contra aquilo que São Paulo descreve como os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Essas investidas, contudo, não o venceram. Nicolau enfrentava-as com o escudo da fé, sustentado pela oração e pela confiança na cruz de Cristo. Certa vez, durante a noite, uma lamparina que iluminava sua cela foi misteriosamente apagada e quebrada. Em meio à escuridão, ele fez sobre ela o sinal da cruz e, de modo prodigioso, a chama reacendeu e o recipiente voltou a recompor-se. Esse gesto simples tornou-se um sinal claro de que, diante da cruz, todo o mal se desfaz e que a luz de Cristo é mais forte que qualquer treva. Embora padecesse de grande sofrimento físico em seus últimos anos, fruto de uma saúde já frágil e de sua vida austera, Nicolau não se deixava abater. Ao contrário, oferecia suas dores como sacrifício em favor da conversão dos pecadores e da libertação das almas do purgatório. Cada lágrima, cada momento de fraqueza, transformava-se em oração silenciosa, um ato de amor escondido que se unia ao sacrifício redentor de Cristo. Assim, sua enfermidade não era sinal de derrota, mas de entrega, como ouro purificado no fogo. A paciência com que suportava as provações impressionava seus irmãos de convento. Em vez de murmurar, repetia com serenidade as palavras do salmista. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, diante de quem tremerei? Salmos capítulo 27, versículo 1. Essa confiança o sustentava, e sua cela se tornava lugar de batalha espiritual e, ao mesmo tempo, de profunda paz. Esses últimos anos mostraram mais do que nunca que a santidade não consiste em estar livre de provações, mas em permanecer fiel em meio a elas. Nicolau entendeu que sua vida era uma contínua oferta e que até mesmo os ataques mais duros não tinham poder sobre um coração totalmente entregue a Deus. Aquele que durante toda a vida pregara a misericórdia, agora pregava com o próprio silêncio, mostrando que até no sofrimento há vitória, quando este é oferecido com amor. Nos últimos dias de sua vida, Nicolau sentia o peso da enfermidade
e a fragilidade do corpo, mas sua alma permanecia firme na esperança. Ele já havia percorrido o caminho da entrega total e agora se preparava para a última oferta, a entrega de sua vida. Em meio às dores, mantinha o olhar sereno e repetia em silêncio a oração do salmista. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus fiel. Salmos capítulo 31, versículo 5. Para os irmãos de convento, aquele quarto se tornava uma escola de fé, onde aprendiam que morrer em Cristo é também viver para sempre. Uma tradição piedosa relata que, antes de seu falecimento, Nicolau sonhou com uma estrela brilhante que descia do céu e pairava sobre a cidade de Tolentino. Esse sinal foi interpretado como anúncio de que sua vida se tornara luz para o povo e de que sua santidade seria reconhecida além de seu tempo. Por isso ele recebeu o título de Santo da Estrela, lembrando que sua missão era iluminar os caminhos de quem andava em trevas. Na manhã de 10 de setembro de 1305, cercado por seus irmãos agostinianos, Nicolau entregou serenamente sua alma a Deus. Não houve gritos nem desespero, mas uma paz que impressionava a todos. Muitos testemunharam que um perfume suave tomou conta do ambiente naquele instante, como se o céu tivesse se inclinado sobre a terra para acolher seu servo fiel. O último suspiro de Nicolau não foi marcado por derrota, mas por triunfo. Um coração que havia amado até o fim descansava finalmente nos braços do Senhor. Após sua partida, sinais extraordinários confirmaram sua santidade. Seu corpo permaneceu incorrupto, exalando perfume e conservando-se ao longo dos séculos como testemunho da vida santa que levara. Em diversas ocasiões, suas relíquias foram vistas como fonte de milagres, chegando a verter sangue em momentos de provação para a Igreja, como que a recordar aos fiéis que sua presença espiritual continuava viva. Esses sinais fortaleceram ainda mais a devoção popular, e multidões começaram a recorrer à sua intercessão. Com sua canonização, a Igreja reconheceu oficialmente aquilo que o povo já experimentava. São Nicolau de Tolentino era um intercessor poderoso e amigo fiel das almas necessitadas. Até hoje, em muitos lugares, os fiéis recorrem a ele pedindo cura, paz e libertação, especialmente para os entes queridos falecidos. Sua vida, marcada pela humildade e pela compaixão, tornou-se um chamado constante à confiança na misericórdia divina. Assim se encerra a caminhada terrena de um homem que viveu para os outros, repartindo pão, palavra e esperança. Sua morte foi apenas o início de uma vida que não se apaga, porque quem se une a Cristo jamais deixa de ser luz para o mundo. São Nicolau de Tolentino permanece como farol para os que buscam consolo, lembrando-nos que a santidade é possível, mesmo na fragilidade humana, quando se vive inteiramente para Deus. A vida de São Nicolau de Tolentino permanece como um cântico suave que atravessa os séculos, lembrando-nos de que a santidade não nasce em palácios nem nos grandes feitos humanos, mas no silêncio da entrega cotidiana. Ele não foi apenas um pregador eloquente, mas sobretudo um testemunho vivo de que a graça de Deus é capaz de transformar um coração simples em fonte de milagres e consolo. Seus sermões, suas confissões e sua oração pelos vivos e defuntos foram como sementes que germinaram em paz, reconciliação e esperança para multidões. Nicolau nos mostra que o Evangelho não é uma ideia abstrata, mas vida concreta. Ao repartir o pão, ao sustentar os pobres, ao celebrar a missa com lágrimas, ele nos lembra que a caridade e a fé não podem ser separadas. O milagre do pão tão singelo se tornou um símbolo de que Deus age nas pequenas coisas e de que a esperança se multiplica quando é partilhada. Seu amor pelas almas do purgatório ensina-nos que a oração pelos falecidos é um gesto de misericórdia que atravessa o tempo e alcança a eternidade. O Santo da Estrela continua a brilhar sobre nós, especialmente sobre os que atravessam noites de dor, solidão ou enfermidade. Ele é lembrado como padroeiro das almas do purgatório, mas também como amigo dos pobres e consolador dos aflitos. Seu perfume de santidade não se apagou, porque quem vive unido a Cristo permanece como luz que ilumina gerações.
em cada família enlutada, em cada enfermo que busca força, em cada coração dividido pela dor, São Nicolau de Tolentino se faz presente, recordando que a misericórdia de Deus é maior do que todas as feridas. Sua vida proclama uma verdade que liberta. A humildade abre espaço para os milagres sem fim. O homem que recusou as glórias do mundo e preferiu a simplicidade de uma cela e de um altar, tornou-se grande não pela própria força, mas porque se deixou conduzir pelo Espírito. Ele nos mostra que o caminho para o céu não passa por conquistas humanas, mas pela fidelidade, pelo amor e pela perseverança na oração. E é nesse ponto que sua história se torna resposta para cada um de nós, que buscamos sentido em meio às provações. Hoje, ao recordar São Nicolau, somos convidados a renovar nossa fé na promessa de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Assim como Nicolau encontrou descanso em Cristo, também nós podemos entregar a Ele nossas dores, nossas perdas e nossas lutas, certos de que não estamos sozinhos. Que esta história inspire você a confiar mais, a rezar com perseverança e a não desistir do amor mesmo nas horas mais difíceis. Se você traz no coração intenções pelos seus entes queridos falecidos, se carrega a dor de uma enfermidade ou busca forças para superar a solidão, una sua oração à de São Nicolau de Tolentino. Deixe seu pedido aos pés do Senhor e creia que Ele, na sua infinita bondade, escuta e responde. E se esta história tocou sua alma, compartilhe-a com alguém que precisa de esperança. Inscreva-se para continuar caminhando conosco por entre as vidas dos santos, pois cada testemunho é um farol para os que buscam luz. Que São Nicolau de Tolentino interceda por nós, fortaleça nossa fé e nos ajude a caminhar rumo ao céu, onde todo pranto se transformará em alegria eterna.